Oi! Hoje é a resenha do conto O Palhaço e o Bardo, de Karen Carver, aqui da antologia USA Noir, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Solto a tampa do vaso, pam, e me sento. É possível que Charlotte não esteja morta. Esse é justamente o tipo de coisa que ela faria só para me fazer sentir mal. Como todas as mulheres, ela é a rainha do drama. Olho fixamente para sua cabeça, inclinada em um ângulo que faz parecer que ela está tentando encostar a olheira no ombro. O sangue escorre de uma das narinas perfeitamente redondas. Não há sangue saindo das orelhas, não que eu veja. Provavelmente ela só desmaiou. Esse é um trecho ali do começo de O Palhaço e o Bardo, de Karen Carver, que conta a história deste homem, o Ray, e desta mulher, Charlotte. Bom, deu para perceber, né? Ray parece que matou sem querer a Charlotte. Mas ele está meio equivocado. Talvez ela esteja apenas fingindo, mentindo para ele, como todas as mulheres. E o que acontece desta situação não planejada? Será que Charlotte vai se levantar e voltar a reclamar dessa vidinha medíocre que ela tem com Ray? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, já dá para perceber que ele se diferencia bastante dos outros contos aqui da antologia USA Noir. Isto porque a ação ela já começa imediatamente e não tem todo aquele preâmbulo a respeito dos personagens principais e principalmente do protagonista. No caso aqui, o Ray. Logo de cara a gente já sabe o que ele fez de errado e já começa então a sentir as consequências desse ato. Ou melhor, sim e não, porque no restante do texto a gente fica sabendo o pregresso ali daquela situação fatal. Porque, óbvio, né? Nesse trecho que eu contei para vocês, é evidente que nós temos certeza que Charlotte morreu sim nesse pequeno incidente ali doméstico que a gente não sabe ainda direito como é que foi. É justamente do que trata a história. Ela é um flashback contando como se chegou àquela situação deste casal. E outra coisa, claro, que fica óbvio, muito claro, é que o Ray é um sujeito que não tem a mente muito correta. E isso em vários aspectos, né? Porque a gente pode dizer que ele é um machista, a gente pode perceber isso, denotar isso aqui por essa situação, né? Violência doméstica. E também porque, sim, ele acha que a mulher vai se levantar, Vivinha da Silva, mas não, né? Não tem jeito, a não ser que a história parta para algo que não seja no registro realista. E que não é o caso, é um spoiler que eu posso dar. Sim, a história é completamente realista, como todas as outras histórias aqui deste livro. Não há chance de acontecer uma mágicazinha e a Charlotte levantar viva disso. Não, não tem como, né? Ou seja, Ray é um maluco de pedra. Talvez na verdade seja a parte mais interessante aqui desse texto da Carver, que é justamente isso, a gente conhecer um pouco mais do Ray, da personalidade dele, ou da maluquice dele, para ser mais exato, né? De como ele não foge sim do registro realista, ele vive num mundo de fantasias, principalmente no mundo de mentiras. A gente vai ver como ele mente a torto e a direito, ele é compulsivo na mentira. É daquele tipo de sujeito que inventa uma mentirinha pequenininha e depois ele tem que inventar várias outras para corroborar a primeira, né? E é aquela coisa, né? Depois de você mentir muito, acumular tantas inverdades, às vezes você não tem mais saída e o único jeito talvez seja fazer algo mais extremado, que foi o que ele fez. Mas aí você pode se perguntar, a história é somente isso mesmo? Ele acabou de fazer esse ato violento e nós temos um pouco do passado e também um pouco ali do que ocorre depois? É só nisso que fica a história. Mas isto não é ruim, porque o pregresso, até ele chegar nesse ponto onde começa a história, é interessante. Principalmente se você ficar atraído pela personalidade ali do Ray, como ele é muito errado. Só para não dar alguns detalhes a mais de como ele se comporta com a Charlotte e também com outras mulheres que vão aparecer aqui nessa história. Ela não é a única não, são várias outras. E por causa das outras que as mentiras vão crescendo mais e mais.
Também, o desfecho da história, ele não é muito distante do que está acontecendo aqui nesse começo que eu contei para vocês. É praticamente questão de minutos depois e a história já se encerra. E sim, existem muitas histórias nesse formato, onde ela começa justamente no clímax, e depois disso nada mais intenso vai acontecer. É verdade. É o caso aqui também em O Palhaço e o Bardo. Nada mais forte, mais profundo acontece aqui em relação a nenhum dos personagens que aparecem, principalmente do rei e da Charlotte. Não tem nada de diferente e de maior impacto. Tem gente que não gosta muito desse tipo de história, porque na verdade ela é só uma descendente de emoções. Mas, como eu disse, você conhecer um pouco mais do Ray pode ser que seja atraente sim. Aí falando do título aqui da história, O Palhaço e o Bardo, eu fiquei muito tempo pensando, mas que diabo é isso? Será que tem a ver com ele, com o Ray? Não tem nada a ver com ele. Na verdade é só o nome de um bar onde ele entra num certo momento aqui da história. E fica por aí. É um título meio perdido, não tem muita referência com ele. O protagonista que eu quero dizer, né? Eu já comentei com vocês aqui, acho que foi até no vídeo passado, que a maioria dos contos aqui da antologia USA Noir, eles são muito parecidos, principalmente por causa dessa estrutura de se construir uma história noir. Os melhores textos que a gente encontra aqui neste livro são justamente os que fogem do padrão enorme ao longo de todos esses contos aqui. E geralmente esse tradicional tem a ver com o modo de narrar a história, não é exatamente um enredo. O que acontece com os personagens é o jeito que a história é apresentada para o leitor. Isso que está valorizando as melhores histórias e que faz com que sim, o livro seja bem interessante de ser lido. Aliás, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir pela Amazon. Lembrando, se você adquirir o livro, você está ajudando o canal porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E claro, né? Para quem vai apreciar mais esse livro é quem gosta de histórias policiais e também de ver bastante como é o comportamento humano em várias situações. Enfim, para O Palhaço e o Bardo de Karen Carver eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha de USA Noir. Ou, na quarta-feira, resenha de Grupês de Monteiro Lobato. Aliás, a gente está quase fechando este livro. E sempre, né? Tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!